Olá, povo abençoado do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Amém, irmão? Ô, irmão, coisa boa, né? A gente está aqui mais uma vez para falar das coisas de Deus, né? Que maravilha. Glória a Deus por isso. Irmão, hoje eu quero falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, né? E eu pelejei muito para não falar dessa palavra. Até tentei achar uma outra palavra, né? Mas Deus mandou falar essa e Deus quer que seja essa. Se você entender assim, irmão, graças a Deus, glória a Deus. Agora, se não entender, o que eu posso fazer, né? Nós somos ferramenta. Nós somos ferramenta do Senhor. Nós somos instrumento de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Então, eu queria que você prestasse bem atenção nessa palavra, que é uma palavra de confronto, é uma palavra meio dura, né? E eu queria que você pudesse pegar a tua Bíblia para a gente estudar junto, tá? Pega a sua Bíblia, vamos estudar junto, vamos falar das coisas de Deus junto, para você poder entender, para você não achar, né, que eu estou fazendo isso da minha vontade, eu quero falar o que eu quero. Não, irmão, tudo é usado pelo Espírito, o Espírito Santo é quem conduz e nós devemos entender isso. Amém? Então, eu queria falar com você sobre essa palavra. Ela está lá em 1 Coríntios 6. Amém, irmão? 1 Coríntios 6. Então pega a tua palavra, vamos falar das coisas de Deus e você vai ver o que Deus vai falar conosco nessa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Amém, irmão? É confrontador, é uma palavra meio dura, mas é para nossa cura, para nossa libertação e para o nosso conserto. Glória a Deus. Amém? Vamos lá? Então, a palavra está lá em 1 Coríntios 6 e diz assim, vamos lá? Ouça, algum de vós, tendo assunto contra o outro, ir à lei perante os injustos, e não perante os santos. Né? A gente procura os injustos e não procura os santos. E vamos lá. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, vós sois indigno de julgar as questões mínimas. Glória a Deus, irmão. Vamos continuar? E diz lá no 3, não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então nós temos que ter esse cuidado, irmão. Irmão, aqui o que eu aprendo aqui? Que nós muitas das vezes temos um problema com o irmão e nós, em vez de conversar, né, com a membresia da igreja, os nossos líderes, os nossos pastores, o que nós façamos? Nós vamos lá falar com pessoas injustas. O que são pessoas injustas? Injustas são aquelas pessoas que não vão nem avaliar o que aconteceu e já vai julgar a pessoa pelo que eu falei e pelo que você falou. Isso são pessoas injustas. O que nós devemos fazer com isso, irmão? Nós devemos ser, irmão, discernente, discernir as coisas. Será que isso me ofendeu? Será que eu tenho que levar isso para a liderança da igreja? Para quê? Para que não haja, irmão, pecado entre nós com nossos irmãos. Amém? E diz lá, mas assim, lá no 4. Então, se tiverdes julgado das coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Então, se nós temos o poder de julgar essas coisas, nós julgamos qualquer coisa. Nós julgamos pequenos, nós julgamos as pessoas que não têm, como é que se diz assim? Vamos lá, para ser mais claro, não tem uma condição financeira boa na igreja, tipo assim, essa pessoa, sabe, essa pessoa... Então, isso nós devemos ter cuidado, que Jesus não é nada disso. Amém? E lá, diz assim no 5, para vossa vergonha eu digo, olha só, para mim e para a sua vergonha, ele diz, não há, pois entre vós, homens sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Então, nós temos que ter essa preocupação, irmão. Não tem nenhum homem aqui nessa terra que pode fazer julgamento perante as coisas de Deus, que tenha permissão de Deus. A gente sabe que tem advogado, que tem juízes, mas aqui estamos falando discernente às coisas de Deus. Estamos falando da membresia, dos irmãos que estão nessa terra, dos irmãos que estão nesse mundo.
Então, nós temos que nos preocupar com isso. Então, eu me preocupo e você tem que se preocupar. Glória a Deus, irmão. Então, não há nenhum homem nessa terra que tenha o poder de julgar o meu irmão e o seu irmão. E lá no 6 diz, mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos. Mas o irmão vai divulgar isso com outra pessoa, com o incrédulo. Quem é o incrédulo? O incrédulo, irmão, é aquele que não crê em nada. É aquele que sabe até que tem um Deus, mas não guarda no coração que Deus existe, que Deus faz, que Deus é grande, que Deus é poderoso. Esse que é o incrédulo. E a pessoa vai fala com essa pessoa, faz um comentário com essa pessoa, que como é sobre isso, sobre aquilo. Certamente, irmão, da forma que você vai falar, com certeza a pessoa vai entender. Vai falar que eu não preste, que a pessoa é isso. E isso, irmão, está dentro da própria igreja. Amém? Nós devemos ter muito cuidado com isso. O que nós vamos falar é certamente com alguma pessoa, né? Como eu estou te falando, o incrédulo não é aquele que não é cristão, não. Aquele que não acredita nas coisas de Deus e não se revela para as coisas de Deus. Amém? E diz mais lá no 7, na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros. Olha Deus falando aí. Já é, irmão, uma coisa, uma falta. Já é um erro, né? Da gente ir falar contra um outro, buscar as coisas erradas um do outro, né? E ele diz mais assim, ó: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofrer antes a injustiça de que você está falando, do que você está dizendo? Ou se alguém vai falar para você, você julgou alguém, por que não sofrer antes a injustiça que está sendo cometido contra outra pessoa? Por que não sofrer os danos que a outra pessoa está passando? Se você, irmão, entender isso como você mesmo estivesse passando, você jamais ia fazer esse tipo de comentário, de problemas, entendeu? Então, isso é muito sério. Isso acontece. Tá bom, irmão? E ele diz assim, mas vós fazeis a injustiça e degradas e isso aos seus irmãos. Você faz a injustiça, você fala do seu irmão, você não vê de buscar as coisas certas, orar pelo irmão, pelo problema, né? Vamos lá. Irmão, eu costumo falar, tem muitas pessoas que falam que o filho de fulano é má influência para o teu filho, é má companhia, né? Mas às vezes o teu filho que é má companhia para o filho do irmão lá. Não é verdade? Então nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos importar que as coisas de Deus ela tem que ter discernimento. Em vez de a gente falar, né, uma coisa, você nunca vai ouvir uma mãe falar que o filho é bandido. Ela vai dizer o quê? O meu filho faz coisas erradas. Porque a mãe não aceita que chama o filho dela de bandido. Uma mãe não aceita isso. E muitas das vezes você fala, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Não é, irmão. Você tem que... Não, vamos orar. Já que o teu filho está buscando a palavra, está andando no caminho, vamos orar para o filho dela vir. E você tomar cuidado para o teu filho não se desviar disso daí. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Então, nós temos que ter essa preocupação com os irmãos. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Estamos aqui, vamos no 8, no 7, no 9, quer dizer, perdão, né? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Você sabe que os injustos não vão herdar o reino de Deus, sabe disso, então vale a pena lembrar, né? E diz mais aqui, não vos engane, que nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os defamadores, nem os extorquidores,
herdarão o reino de Deus. Nenhuma dessas pessoas vão herdar o reino de Deus. Meu irmão, não sou eu que estou falando, tá? É a palavra que está falando. A palavra confronta mesmo. Glória a Deus. Desculpa aí, eu fiz um movimento aqui. Então, é a palavra que confronta. Então, se a palavra confronta, ela está confrontando para quê? Para o meu e o seu conserto. Entenda isso, irmão. Toda vez que a palavra for confrontada contra você, é para o meu e o seu conserto. Amém? Glória a Deus. Então, diz lá, diz no 11. Ao menos alguns de vós que tem sido isso. Mas foste lavado, foste santificado, foste justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo do nosso Deus. Ao menos que você largou tudo isso, ao menos que você não quer mais isso para a sua vida, ao menos que você descobriu, que sabe que isso vai te levar para um caminho que não é o caminho do Senhor, Ele, irmão, vai te colocar no caminho certo. Então, todas essas coisas que foi falado aqui, irmão, lê na tua Bíblia, busca lá. Não sou eu que estou falando por mim mesmo, mas a palavra de Deus, ela está confrontando você, confrontando a mim. E se você tem falado de pessoas que estão nessa condição, cuidado, vamos melhorar. Eu era uma pessoa, irmão, de sinceridade, é uma luta isso, eu sei que é, mas eu falava de todo mundo, eu via defeito em todo mundo, e o maior defeito estava em mim. Como falar dos outros se eu tirar a trave dos outros se a minha visão está tampada? Então, nós temos que cuidar disso daí para que Deus possa fazer o milagre na nossa vida. Amém? Lá no 12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Glória a Deus. Continuando, todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Então, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou ser levado pelo poder de nenhuma dessas coisas, porque eu sei o caminho que eu estou andando. Glória a Deus. Amém, Jesus? Então eu sei o caminho que eu preciso andar e o que eu preciso traçar para que essas coisas não venham sobre a minha vida. Amém? E no 13 diz, os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto como um como o outro. Então Deus vai destruir isso daí. Deus vai destruir, irmão, tudo isso. Porque o alimento é para o ventre e o ventre é para o alimento, mas Deus destrói. Não é verdade? Então a gente tem que ter o cuidado em entender isso aí. Aí ele diz mais, ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Glória a Deus. O nosso corpo, irmão, está falando do nosso corpo. Se a gente não se contaminar com nada disso, o nosso corpo vai ser um corpo que vai ser usado pelo Espírito. Vamos voltar de novo? Ele diz lá, ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Glória a Deus, aleluia. Então vamos continuar. E lá diz lá no 14, e Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Então Deus, quando ressuscitou, né, o Senhor Jesus, ele também vai nos ressuscitar pelo poder dele. Creia nisso. Isso é verdade. Isso não é mentira. O Senhor vai nos ressuscitar. Glória a Deus. Amém? Então, lá no 15 ele fala, não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Glória a Deus. O nosso corpo é membro de Cristo. Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum, de modo nenhum, de modo nenhum. Amém? O corpo é de Cristo. Nós temos que entender, irmão, que isso aqui não é nosso, é de Cristo. Glória a Deus. E o diz no 16, ou não sabeis que aquele que se junta com uma prostituta é um só corpo. Amém? Porque os dois, diz ele, será uma só carne. Então, se eu estiver me prostituindo, deitado com uma ou outra mulher que não seja a minha esposa, e vice-versa, nós estamos nos prostituindo, estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Assim diz a palavra.
Amém? Mas no 17 diz, mas o que se junta com o Senhor é um só espírito. Mas se nós nos juntarmos com Deus, somos com Ele o que? Um só espírito. Glória a Deus. Então nós temos que nos preocupar com isso, irmão. Isso aqui é revelador, é importante para a minha alma e para a sua alma também. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus maravilhoso. E diz mais aqui, fuge da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Então, irmão, se eu estiver usando o meu corpo para me prostituir, para fazer dele, venda, para fazer dele, usando ele de uma forma involuntária, sem eu ser casado, sem você ser casado, então o nosso corpo nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Glória a Deus. E vai dizer mais aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. O nosso corpo não é nosso, Vamos ler mais uma vez sobre isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Nosso corpo não pertence a gente. Glória a Deus. Preste atenção, irmão. Tá entendendo? O nosso corpo não pertence a nós mesmos. E diz mais lá, no 20, tá? Glória a Deus. No 20 vai dizer para mim e para você, porque foste comprado por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. O nosso corpo e o nosso espírito é de Deus. Então, irmão, essa palavra é até dura para mim e para você. Essa palavra até nos machuca, tá? Mas eu preciso entender, irmão, que esse corpo aqui não é meu. Então, se eu bebo, se eu fumo, se eu me prostituo, se eu faço tudo de errado com o meu corpo, como a palavra aqui está dizendo, o que mais confronta aqui na palavra, irmão, é o que diz lá no capítulo 6, versículo 6. Mas, irmão, mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós. Irão à lei uns contra os outros. Por que nós não nos preocupamos com o sofrimento do irmão? Não temos a preocupação com o irmão. Aí aonde mais pesado é aquele ali. Não sabeis que os injustos, olha só, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vós não nos enganei, não se engane, irmão. Não se engane. Aí diz lá que é onde dói mais. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Então, irmão, vamos nos preocupar com isso, porque esse corpo não é nosso. Porque ele diz aqui, no 19, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Então, irmão, essa é a palavra que eu quero falar com você. Irmão, é uma palavra dura, é uma palavra que machuca mesmo, ela é muito forte. Mas eu preciso ouvir isso e você também, para que tenha conserto em nossa vida. Não estou aqui criticando, nem falando mal de ninguém, mas a palavra de Deus, ela que liberta. Então, se o Senhor pediu para que eu falasse essa palavra, trouxesse essa palavra para você,
ela antes cortou em mim para depois cortar em você. Porque é mais difícil, irmão, falar para alguém do que eu ler e guardar isso para mim. Mas eu sei que Deus está fazendo a obra. Amém, irmão? Que você possa se libertar nesse momento de todas essas coisas que estão acontecendo com você. E se você souber de alguém que está acontecendo isso, irmão, vamos buscar orar pela vida deles. Amém? Então, a oração é importante. Nosso corpo pertence ao Espírito Santo. Deus faz do nosso corpo o templo do Espírito. Então, se Ele faz do nosso corpo o templo do Espírito, é para nós andar no Espírito. Glória a Deus, e o Espírito andar dentro de nós. Glória a Deus, porque se a gente se desviar, o Espírito é a primeira coisa que o Espírito Santo sai. O Espírito Santo não anda em carro desgovernado. O seu corpo desgovernado, o Espírito Santo não anda. Amém? Mas já foi você quem escolheu isso. Então, irmão, essa palavra estou trazendo para você. É uma palavra difícil para você entender. Eu gravei esse vídeo mais de 4 vezes para poder essa palavra chegar para você. E aconteceu várias coisas. E se aconteceu que Deus não permitiu, é porque alguém aí do outro lado vai ouvir essa palavra e vai se libertar também. Então, irmão, compartilhe essa palavra. Se inscreva no canal. Se inscreva, compartilhe para várias pessoas, coloca no seu status, coloca no seu Instagram, ajuda a palavra de Deus a ser divulgada, mas faça isso, irmão, se você sentir no teu coração, tá? Sentir no teu coração, faça isso, tá? E comenta aí, poxa, irmão, essa palavra vai me ajudar. Comenta da onde você está ouvindo essa mensagem, comenta de que forma que você ouviu essa mensagem, se foi reveladora, se ela confrontou você como confrontou a mim. Então, irmão, Deus pede a sua ajuda. Mas Deus não pede ajuda de ninguém? Sim, irmão. Eu estou evangelizando. Eu estou pedindo a sua ajuda em nome de Jesus para que você possa levar esse vídeo para outras pessoas. Então, compartilhe, deixe seu like, ative o seu sininho. Amém? Coloca lá nos seus grupos, né, de trabalho, grupo de escola, grupo de igreja. Compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que alguém nesse momento está precisando ouvir aquilo que Deus tem para falar, como eu e você também. Que Deus possa abençoar vocês rica e abundantemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.